Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando aqui sobre a avaliação de classificadores. Em particular, nós vamos falar sobre a comparação de classificadores, ou seja, dados dois classificadores ou mais do que dois classificadores que estão destinados a realizar a mesma tarefa, como nós avaliamos o seu desempenho comparativamente. Nesse caso, os dois classificadores nós vamos denominar MA e MB, e cada um deles foi avaliado utilizando, por exemplo, validação cruzada de K-dobras ou mesmo reamostragem bootstrap. Nós então temos uma tabulação do seu desempenho em cada uma das K-dobras, com dobras idênticas para ambos os classificadores. Notem que aqui é uma preocupação muito grande para que as condições de avaliação deles sejam idênticas, utilizando as mesmas bases de dados para cada dobra, para que as condições de treinamento e de teste sejam as mesmas. A partir desse momento, a gente realiza o que é chamado de teste pareado, com ambos os classificadores treinados e testados nos mesmos dados. Seja θA1 a θAK e θB1 a θBK, as medidas de desempenho para MA e MB, respectivamente. Para determinar se os dois classificadores têm desempenho similar ou diferente, nós definimos uma variável aleatória ΔI, que é a de sua diferença de desempenho no iésimo dataset, na iésima base de dados. A diferença esperada e a variância estimada são dados como a média dos ΔI e a variância também dos ΔI. Nesse caso, nós utilizamos aqui o arcabouço de teste de hipóteses. A hipótese nula H0 é que o desempenho de MA e MB é o mesmo. A hipótese alternativa HA é que eles não têm o mesmo desempenho, ou seja, o H0 é que a expectativa da média do delta é igual a zero, e a hipótese alternativa é que a expectativa da média das diferenças é diferente de zero. Definimos então o z-score, uma variável aleatória z-score, para a diferença esperada estimada nesse caso, ou seja, o z-score estrela de delta é raiz de k, que multiplica a diferença estimada da diferença real de delta sobre a variância. Essa distribuição de z estrela segue uma distribuição T com k-1 graus de liberdade. Entretanto, sob a hipótese nula, nós temos que esse valor ele tende a zero. Dessa forma, nós temos que a distribuição do z estrela de delta ela se aproxima de uma distribuição T com k-1 grau de liberdade. Dado o intervalo de confiança alfa, nós podemos concluir que esse valor de z estrela de delta ele vai estar entre menos t de alfa 2 k-1 e t de alfa 2 k-1 graus de liberdade, que é igual a alfa. De outra forma, se o z estrela não pertence a esse intervalo, então nós podemos rejeitar a hipótese nula com α% de confiança. Aqui nós temos o pseudo-algoritmo desse teste pareado, as partições, o processo de validação cruzada aqui no início, até que nós chegamos ao cálculo da média e da variância do desvio. Aqui os testes pareados, para cada um dos classificadores também, o cálculo da diferença, e então nós aplicamos se o valor de z estrela de delta ele está no intervalo de confiança. Se ele estiver, nós aceitamos a hipótese nula, ou seja, os classificadores têm um desempenho similar. Se não, nós rejeitamos a hipótese nula, tendo em vista eles estarem fora do intervalo de confiança. Vamos ver então um exemplo. Nós voltamos aqui ao dado de íris bidimensional, e nós vamos comparar através da taxa de erro os algoritmos Naive Bayes e Full Bayes, com uma validação cruzada de k igual a 5. Como mencionado, nosso processo se inicia com a medida de erro
da taxa de erro para cada um dos classificadores. Aqui na primeira linha nós temos o Naive Bayes, na segunda linha nós temos o Full Bayes e a última linha apresenta as diferenças caso a caso entre os dois. A diferença esperada, estimada e a variância também é colocada aqui, onde a diferença esperada é 3,3%, a variância 0,00333 e o desvio padrão 0,0577. O Z-score ele é dado por essa expressão aqui, raiz de K multiplicado pela média esperada sobre a variância esperada, que é igual a 1,28 para 0,95 ou um alfa de 0,05 e 4 graus de liberdade, que nos dá 2,776 desvios padrão a partir da média. Uma vez que esse Z-score é igual a 1,28 e ele pertence a esse intervalo, nós não podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, não há uma diferença significativa entre os dois classificadores para esse dataset e eles têm, portanto, uma performance similar. Um outro conceito muito importante nessa avaliação de classificadores é o conceito de viés e variância. A decomposição de viés e variância ela está na base de vários classificadores e também vai ser muito importante para que nós possamos entender o funcionamento de vários deles e de outras técnicas que veremos mais à frente, como os ensembles. Vamos lá. Em várias aplicações, há custos associados com você tomar decisões erradas. Uma função de perda especifica o custo ou a penalidade em prever a classe Y a partir de M de x, Y chapéu a partir de M de x, quando a classe verdadeira é Y. Uma função de perda comumente utilizada para a classificação é a chamada perda 0,1, que é definida como o modelo é diferente da classe real e ela vai ser 0 se o modelo for igual à classe e ela vai ser 1 se o modelo for diferente da classe. Ou seja, toda vez que nós erramos, essa função ela retorna um valor 1 no sentido de nós contabilizarmos esses erros. Assim, a função 0,01 de perda 0,1 assinala um custo de 0 para previsões corretas e 1 previsões erradas. Uma outra função de perda comumente utilizada é a perda quadrática, que é definida como o quadrado da diferença entre a classe prevista e a classe real. Aqui nós assumimos que as classes são discretamente valoradas e não categóricas. Bom, vamos falar um pouco sobre a perda esperada. Um classificador ideal ou ótimo é aquele que minimiza a perda esperada, a função de perda. Uma vez que a classe verdadeira não é conhecida para um caso de teste X, o objetivo do aprendizado do modelo de classificação pode ser colocado como a minimização da função de perda. Então nós temos aqui que, dado um caso de teste X, nós queremos aqui categorizar a função de perda, estimar a função de perda, que é o valor esperado a partir do valor esperado de y. Isso é o somatório para todos os y que consideramos, onde é o produto dessa função de erro, de perda, pela a probabilidade da classe real dado o valor de x, que é a probabilidade condicional da classe real dado o valor de x, e EY é a expectativa de diferentes valores da classe y. A minimização da perda 0,1 corresponde à minimização da taxa de erro. Portanto, seja m de x igual a ci, então nós temos aqui que a expectativa para os vários valores de y, a mesma que nós delineamos acima, ela vai ser exatamente a função indicador de y diferente de ci, ou seja, houve um erro, vezes a probabilidade de y dado x, que pode ser visto como 1 menos a probabilidade de ci dado x, que é exatamente o valor que os vários classificadores geram. Para minimizar então a expectativa para os valores de y,
nós devemos escolher o CI que maximiza a probabilidade de y dado x. A taxa de erro, portanto, ela é uma estimativa da função de perda 0,1 que minimiza a taxa de erro. Então, nesse sentido, nós vimos que o que nós fizemos até o momento, vários dos algoritmos que escolhem a classe predominante, votação majoritária, etc., eles, na verdade, eles têm uma intuição de minimizar a taxa de erro. Vamos continuar a discussão sobre viés e variância. A expectativa de perda para a função quadrática oferece, por outro lado, uma intuição muito interessante no problema de classificação, porque ela pode ser mais facilmente decomposta em termos de viés e variância. Vamos lá. Intuitivamente, o viés de um classificador se refere ao desvio sistemático da sua fronteira de decisão da fronteira de decisão real, enquanto a variância de um classificador se refere ao desvio das fronteiras de decisão aprendidas entre diferentes conjuntos de treinamento. Ou seja, são coisas complementares, né? O viés, na verdade, é o classificador consistentemente errando em relação às previsões que ele realiza ou uma parcela das previsões. Enquanto que a variância é que, para alguns casos, né, para algumas bases de dados, considerando, por exemplo, uma validação cruzada, o classificador ele vai desempenhar muito bem, para outros ele vai desempenhar muito mal. Isso é exatamente a questão da variância. Pode ser que ele desempenhe mal e, em alguns casos, ele desempenhe pior ainda, agravando o viés que ele tenha. Uma vez que o M depende do conjunto de treinamento, dado um ponto de teste x, nós denotamos o seu valor previsto por M de x, D. Considere, então, a função de perda quadrática. Nós voltamos, então, à mesma expectativa para os valores de y, considerando aqui a função indicador e x e d. Nesse caso, a função quadrática ela vai ter o quê? Essa expectativa de y menos m de xd ao quadrado, dado x e d, ela pode ser decomposta em dois contextos aqui. O primeiro é exatamente a variância, ou seja, o quanto que o y ele desvia da variância, e o segundo componente é o erro quadrático, que é a diferença entre o modelo e também, e novamente, a expectativa de y dado o valor de x. O primeiro termo ele é simplesmente a variância de y dado x, o segundo termo é o erro quadrático entre os dois e o valor esperado de y dado x. O erro quadrático depende do conjunto de treinamento. E isso pode ser melhorado, por exemplo, através de tirar da média entre todos os possíveis testes de treinamento de tamanho n. O erro quadrático para um dado ponto de teste x sobre todos os conjuntos de treino, então ele pode ser dado pelos seguintes componentes. O primeiro componente ele vai ser exatamente a expectância para uma base de dados entre o valor do modelo e o valor esperado do modelo, e o segundo ele é a diferença entre a expectativa do modelo e o valor que nós deveríamos estar obtendo. Aqui nós temos a variância para os modelos entre as várias bases de dados. E aqui nós temos exatamente o viés, ou seja, o quanto que o modelo erra entre os dois casos. A perda, a função de perda quadrática sobre todos os pontos x e sobre todas as bases de dados de tamanho n, então ela vai obter uma decomposição que vai levar em consideração o ruído, a variância média e o bias e o viés médio, né? Onde o ruído é exatamente o que nós temos em termos de diferenças entre os valores esperados e os valores reais. Aqui nós temos a variância média, que é quanto ele varia em relação ao valor médio que o modelo gera, e o viés médio, que é a diferença dele em relação ao valor y esperado. E essas três componentes, como nós vamos perceber,
eles vão nos ajudar a entender o desempenho apresentado pelos classificadores. Notem que o ruído é algo sobre o que nós podemos fazer muito pouco, mas quando nós falamos de viés e variância, e aí vem todo um compromisso entre viés e variância, é exatamente onde os nossos modelos podem ser melhorados para que esses componentes de viés e variância eles sejam minimizados, né? O impacto que eles causam. Bom, em detalhe aqui, o termo de ruído ele é a variância média de todos os pontos de teste X. Ele tem um custo fixo e contribui para a perda independente do modelo e pode ser completamente ignorado para a avaliação dos classificadores. A perda específica do classificador pode então ser atribuída à variância e o viés. O viés indica se o modelo é correto ou incorreto. Se a fronteira de decisão não é linear, e nós, por exemplo, usamos um classificador linear, então é provável que a gente tenha um viés alto. Um classificador não linear, que ele é mais complexo, vai capturar essa fronteira de decisão de forma mais apropriada e vai ter um viés menor. Então aqui nós temos que o viés ele está intrinsecamente ligado à qualidade do classificador e à sua capacidade de capturar as peculiaridades do modelo. Um classificador complexo não é necessariamente melhor, uma vez que também nós temos que considerar a questão da variância, que mede a inconsistência das decisões do classificador. Um classificador complexo, ele induz uma fronteira de decisão mais complexa e ele é mais propenso sobre assinalamento, sobre modelagem. Ou seja, ele aprende em detalhe as características dos dados e perde a sua capacidade de generalização. Ou seja, quando nós temos um classificador que sofre desse fenômeno do overfitting, que ele é muito específico para aquela base de dados e não tem uma capacidade de generalização, pequenas mudanças na base de dados podem levar a alta variância no resultado do classificador. Em geral, a perda esperada pode ser atribuída tanto ao viés alto quanto à variância alta, e tipicamente é um compromisso entre elas. Nós, em geral, preferimos um classificador com um viés aceitável e uma variância tão pequena quanto possível. Ou seja, achar um ponto de compromisso aí, considerando que os dois extremos eles são ruins pelo fato de trazerem consequências que nós não temos controle sobre elas. Vamos entender isso através de um exemplo. Nós temos aqui os dados do IRIS PC, onde o IRIS versicolor está representado como círculos e as outras duas íris estão representadas como triângulos. Nós criamos K é igual a 10 amostras bootstrap e treinamos as amostras usando o SVM, variando a constante de regularização de 10 a menos 2 até 10 a 2. Aí nós temos as fronteiras de decisão das 10 amostras nos vários casos aqui. Então nessa primeira figura nós percebemos quando o C é igual a 0,01, ou seja, dá-se menos poder de folga, né? Aqui nós multiplicamos por 100, onde nós já começamos a perceber que essa folga ela permite uma variedade maior, né? Ou seja, o valor de C, o menor valor enfatiza a margem, enquanto o outro enfatiza os fatores de folga aqui. E nós queremos saber como que esse compromisso caminha. Essa análise ela continua, quando nós chegamos a 10 a 2, notem que a variância entre as fronteiras é muito maior, né? Mas nós esperamos que de alguma forma o viés seja menor. E nós plotamos para todos esses valores as três curvas. Então nós temos aqui a perda total, ela é indicada pelos quadrados, o viés ele é indicado pelo triângulo, ou seja, à medida que nós vamos aumentando o valor de C, o viés vai diminuindo, mas por outro lado, à medida que a gente vai aumentando o valor de C, a variância vai aumentando entre os vários modelos, exatamente porque a folga se adapta melhor às características de cada base de dados.
O viés, por outro lado, ele vai diminuindo também, ou seja, os dois movimentos eles são bem interessantes, o viés ele vai diminuindo exatamente porque nós passamos a ter um erro menor e há uma rigidez menor em relação à margem. Quando nós juntamos ambos os modelos em termos de perda, aqui da função de perda, nós notamos que para C igual a 1 é o compromisso entre o viés e a variância, que seria, nesse caso aqui, o valor de C que nós escolheríamos para a utilização do classificador. Bom, com isso nós apresentamos aqui duas estratégias para podermos avaliar como que o classificador tem que ser calibrado, seja na comparação de dois classificadores, seja na calibração dos seus parâmetros.